provavelmente não vai concorrer à reeleição. Detalhe, a Constituição americana, em tese, já diz que este é o segundo e último mandato dele. Por isso que é importante esse provavelmente. A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal americano CNBC. Esta não é a primeira vez que Trump fala sobre a possibilidade de uma reeleição. No começo do ano, o presidente disse que não descartava a ideia de concorrer a um terceiro mandato, apesar disso ser proibido pela Constituição americana. Naquela época, Donald Trump afirmou que há métodos para conseguir concorrer novamente, embora não tivesse dado detalhes de quais seriam essas alternativas. Agora ele usa esse termo probably, provavelmente não tentará a reeleição, mas certamente vamos ter agora a análise de Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já na tela aqui. Muito boa tarde, Fernanda. O que Donald Trump quer dizer nas entrelinhas com esse tipo de declaração? Afinal de contas, como diria o sábio, a regra é clara na Constituição americana. São 2 mandatos consecutivos ou não consecutivos. O último que ficou quase ad eternum, né, porque afinal de contas nenhum de nós somos eternos, foi Franklin Roosevelt, não é isso? E aí depois dele, justamente de eleito pela 4ª vez, que se determinou que não se pode ser eleito para um terceiro mandato. Mas o que quer dizer Donald Trump a todos nós? Boa tarde mais uma vez, Fernanda Manhota. Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha só, o mundo anda tão do avesso que quando um presidente diz que vai cumprir a lei, a gente até se espanta, não é verdade? E é mais ou menos como você explicava. Nos Estados Unidos, Yuri, foi aprovada já há algumas décadas a chamada 22ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essa emenda, em particular, ela detalha que um presidente só pode ser eleito e permanecer no cargo por 2 mandatos, podendo eles serem consecutivos ou não, como é o caso do próprio Trump, que já cumpriu um governo começando em 2017 e agora cumpre o segundo termo começando em 2025. Bom, vou recorrer à história, né? Então vamos nós no Senta que lá vem a história. Como você bem disse, quem colocou um fim nos mandatos consecutivos de maneira institucional, Yuri, foi o presidente FDR, o Franklin Roosevelt, ele próprio que foi eleito por 4 vezes consecutivas, então permaneceu no cargo por muitos anos, mas levou adiante a promulgação, né, desse ato em particular. Antes dele, o que havia era uma espécie de consenso tácito que vinha de George Washington, né? O George Washington, primeiro presidente americano, líder da Revolução dos Estados Unidos, ele tinha dito que não acreditava fazer sentido permanecer, do ponto de vista da saúde e da democracia, por mais de 2 governos. E, basicamente, essa era a tradição que se mantinha. Mas foi só nos anos 40, com a FDR, que isso se tornou uma lei efetiva. Agora, por que eu estou contando essa história, Yuri? O Trump não é o primeiro que vai desafiar a 22ª emenda. Para vocês terem uma ideia, já houve mais de 20 sugestões ao longo dessas décadas para que ela fosse alterada ou derrubada. Talvez um dos grandes nomes que tenha sido crítico e que todo mundo conheça seja o próprio presidente Reagan, né? Ele mesmo que foi bastante enfático durante seus governos nos anos 80 de não concordar com essa medida. Para pensar do lado democrata, vários democratas na época do presidente Obama tentaram insinuar que Obama deveria fazer algo nessa direção também para garantir uma continuidade, um eventual terceiro governo. Agora, qual que é o X da questão, Yuri? Veja só, para você ter uma ideia, para derrubar, alterar, enfim, substituir uma emenda da Constituição, é preciso passar por 2 processos. Primeiro, ela precisa ser proposta e depois ela precisa ser ratificada. E aqui vem os números mágicos, Yuri. Olha só, para ela ser proposta, ela precisa do apoio de pelo menos 2/3 do Congresso dos Estados Unidos. Ou então ela precisa ser sugerida, né, lançada por 2/3 dos estados do país. E depois de avançar nessa primeira fase, que aliás nenhuma dessas 20 vezes que eu mencionei isso aconteceu, ela ainda tem uma segunda etapa, que é a etapa de ratificação. E aí, se o número da primeira fase é 2/3, para ratificar são 3/4. A gente está falando de 38 dos 50 estados americanos tendo que aprovar 1 a 1, alguns desses estados com legislação interna bicameral na própria unidade subnacional, o que significa, na prática, uma grande operação, não só logística,
mais política. Para resumir a ópera, eu vou deixar com vocês com um dado. A própria 22ª emenda que foi introduzida, ela foi, digamos, apresentada nessa primeira etapa, mais ou menos ali em meados de março de 1947. E ela só foi ratificada depois de cumprir todos esses debates internos dentro dos estados, quase 4 anos depois, em fevereiro de 51. Então, não é um processo simples, não é um processo rápido e dificilmente favoreceria um presidente que tem ambições de curto prazo. O presidente Trump, portanto, Yuri, ele está basicamente reconhecendo que é um mecanismo existente, claro, possível, mas ele próprio sabe que envolve uma energia muito delicada e politicamente, né, um capital que se teria que investir. Existe um limbo jurídico, viu, Yuri, para não dizer que não falei das flores, e provavelmente Trump iria numa direção mais ou menos análoga a essa, a respeito de qual é o papel do vice-presidente em relação a essa regra. Muita gente nos Estados Unidos até agora aventa a possibilidade de eventualmente Trump concorrer como vice, né? Então colocar alguém como cabeça de chapa e sair ancorando a chapa como vice. A legislação é ambígua em relação à vice-presidência, existe um debate aí, um limbo jurídico nesse sentido, e talvez fosse um desses tons de cinza a ser explorado por ele próprio, né? Como você disse, ele oscila um pouco em relação a esse tema. Às vezes é mais assertivo, às vezes é um pouco mais, digamos assim, menos emblemático, vai, para usar uma expressão como é que ele gosta. Então, esse é o ponto em que nos encontramos nesse momento. O presidente Trump, então, sempre jogando ali na linha tracejada, deixando para o futuro. Eu imagino que, como ainda está muito no começo do segundo governo, ele vai deixar para tomar uma decisão mais à frente, não só porque ele precisa saber dos números, como é que ele vai estar avaliado às vésperas dessa eleição, como ele também precisa de outros termômetros, né? Eleição de meio de mandato no legislativo, para saber se o governo dele está sendo bem avaliado ou não, e também ele precisa de projeções para saber qual vai ser a herança que ele vai deixar para um eventual governo dele próprio no futuro, né? Ninguém vai querer abraçar uma herança que não é boa. Então, se ele entender que os números são favoráveis e a herança é também bem-vinda, pode ser que ele tente encontrar mecanismos dentro disso que eu havia citado mais cedo, Yuri.